Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos dirigentes da FCDL, de todas as CDL do Rio Grande do Norte, aos empresários, aos meus amigos e às minhas amigas. Esse é o podcast número 64 do dia 8 de junho do ano 2022. E a partir desse podcast e semanalmente, contaremos agora com a transmissão do nosso podcast também no portal tcmnoticia.com.br, através da TV a cabo de Mossoró, TCM, que passa a transmitir semanalmente através do seu portal o nosso comentários, as nossas análises a respeito de economia internacional, nacional, regional e estadual. Agradecemos a atenção do convite que nos foi formulado pela Direção-Geral da TCM de Mossoró, que honra os meios de comunicações da nossa região e ela que está se espraiando em muitos municípios, já em 12 municípios, é sintonizada pela comunidade da Costa Branca e do Oeste Potiguar. As notícias de economia da semana. – 47% dos brasileiros reajustaram seu orçamento para manter o plano de saúde, diz a ANAB. A Associação Nacional, levantamento feito, ouviu mais de 1.000 pessoas em todo o território nacional e ainda revelou que 83% tem medo de perder o plano de saúde. Assim sendo, a pesquisa da Associação Nacional dos Administradores de Benefícios, a ANAB, mostra que 47% dos entrevistados tiveram que ajustar o orçamento doméstico em 2021 e 2022 para não perder o plano de saúde. O levantamento que ouviu mais de 1.000 pessoas em todo o Brasil revela ainda que 83% das pessoas têm medo de perder o plano, já que é um resguardo para os seus interesses em cuidar bem da saúde. A pesquisa foi feita no último mês de abril, com 1.012 pessoas de 16 anos ou mais, responsabilizados pelas principais decisões do domicílio. As entrevistas foram realizadas por telefone e mostra a ansiedade do brasileiro em preservar os planos de saúde. O medo de perder o acesso ao plano de saúde pode ser motivado pelo aumento das taxas de desemprego ao longo da pandemia do Covid-19, que destacou o presidente da ANAB e idealizador da pesquisa, Alessandro Acaiaba, de Toledo. Ele disse que o brasileiro quer colocar a alimentação no prato e na mesa em primeiro lugar. Em segundo lugar, cuidar bem da saúde, ou ter pelo menos uma reserva para pagar o plano de saúde. Essas são as diretrizes primeiras e o direito dos beneficiários. O interesse pela portabilidade aumentou 12,5%, de acordo com a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Portanto, em alguns casos, foi possível reduzir em 40% os custos com a saúde, dependendo da portabilidade dos planos, no ajustamento perfeito para a saúde, numa época tão difícil de se lutar e de se preservá-la como tivemos agora. O Carrefour Brasil finalizou a aquisição do Grupo BIG e realiza mudanças de governança. O Conselho de Administração passará a contar com 13 membros efetivos, sendo 3 independentes, informa a companhia. No último dia 7, ontem, o Carrefour Brasil comunicou que, nesta terça-feira última, que concluiu a compra do Grupo BIG de supermercados, anunciada originalmente em março e que nós tínhamos falado aqui num podcast anterior, por 7 bilhões e 500 milhões de reais. A transação se deu pela incorporação de 70% de ações do grupo e a emissão de 116.822.430 novas ações. Com isso, a companhia assinou novo acordo de acionistas e mudou a composição do seu conselho, passando o Carrefour a presidir a instituição e ser a proprietária da rede de supermercado BIG. De acordo com o Carrefour Brasil, o Conselho de Administração passa a contar com 13 membros a partir de agora,
efetivos, sendo 3 independentes. Além disso, continua no seu conselho, agora como vice-presidente, os novos diretores, presidente e vice-presidente do Carrefour Brasil, serão Alexandre Bompard como presidente e o empresário Abílio Diniz, com larga experiência no ramo, vice-presidente do seu conselho administrativo. Portanto, o Carrefour Brasil adquire a bandeira Big e passa a ser a maior rede de supermercados com atuação no país. A companhia também recebeu as renúncias de Eduardo de Champagnat, Marc Oliver Ratou, Luiz Fernandes Fleury, que eram membros da antiga Big. O governo quer usar o dinheiro da privatização da Eletrobras para reduzir o preço do diesel. Analistas veem um risco fiscal. Na tentativa de aliviar a inflação inclemente no Brasil, e há 4 meses da eleição, o presidente Jair Bolsonaro anunciou no último dia 6 que vai mandar para o Congresso uma PEC para desonerar combustíveis e gás de cozinha. Em uma tentativa de alívio da inflação, há 4 meses da eleição e em situação desfavorável nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que, na última segunda-feira, a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para tentar reduzir os impostos sobre os combustíveis. A medida, se aprovada, valerá até o fim do ano, dezembro de 2022. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a proposta custará entre 25 a 50 bilhões de reais, sem especificar o número e de onde vai sair esse valor para pagar aos estados. O valor, contudo, não seguirá as regras do orçamento, ficará fora do teto da regra que limita o aumento dos gastos públicos à inflação e fora da meta fiscal. É uma verdadeira situação de dificuldade. A inflação crescente, os combustíveis com preço internacional em alta, principalmente pela guerra cruenta entre a Ucrânia e a Rússia, que não para, e no Brasil, como no mundo todo, os combustíveis continuam subindo. Quer o querosene, quer o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel principalmente, que alavanca as nossas estradas com as cargas no Brasil, que o país com a dimensão territorial de um continente, e fazendo com que o preço deles evolua e contribua para crescer mais a inflação. Difícil controlar inflação numa época dessa, onde os juros começam a subir, estão a 2 dígitos e deverão subir mais ainda na próxima reunião do Copom, e agora com a privatização da Eletrobras. Para esse fim, integrantes do governo trabalhavam na noite de ontem com o valor de 40 bilhões de reais para reduções dos impostos, no sentido de fazer com que o preço do combustível seja aliviado. As medidas apresentadas em evento no Palácio do Planalto, na última segunda-feira, incluem em zerar os impostos federais, PIS, COFINS e ACID, sobre a gasolina e o etanol. Uma novidade em relação ao que vinha sendo anunciado e discutido até agora. E os estados deverão zerar também a alíquota do ICMS incidente sobre a gasolina e os demais combustíveis, exceto o óleo diesel. Governadores estão travando uma batalha surda com o governo federal, tentando continuar cobrando o ICMS. Realmente é uma incongruência entre os governos do estado e o governo federal. Coisa de ano eleitoral, mas que está já desgastando o bolso do brasileiro. Em Mossoró, tivemos no último sábado o Pingo da Meio-Dia, que é o principal evento, ou o evento que é o pontapé inicial do Mossoró Cidade Junina, já que a cidade de Mossoró tem um atrativo muito grande para esse mês de junho, com as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro. E a tradição da cidade, as festas juninas. Então, tivemos mais de 150 mil pessoas nas ruas da cidade, consumindo, esbanjando alegria, depois de 2 anos sem a atração do Pingo da Meio-Dia e da cidade junina, pela pandemia, os anos 2020 e 2021, tivemos uma explosão de pessoas de Mossoró e de muitas cidades da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará,
do Maranhão e até mesmo de pessoas do sul do país que vieram conhecer o estilo de São João de Mossoró. Portanto, foi um acontecimento marcante na vida econômica e social da cidade. Hotéis lotados, restaurantes, todos eles lotados também, comprometidos com o seu público. E os camarotes ao largo da Avenida Rio Branco, dando um sinal junino de festividade que há muito tempo não víamos em nossa cidade. Está de parabéns a municipalidade e a cidade de Mossoró por um atrativo tão grande que se compara às maiores festividades juninas do Brasil e principalmente se rivalizando com as grandes atrações da Paraíba e de Pernambuco. Bom nível do Pingo da Meio-Dia e esperamos que seja por toda a cidade junina. A inadimplência atinge um nível recorde em 12 anos em meio à alta da inflação, quem diz é a CNC. Proporção de famílias com dívidas em atraso no país chegou a 28,7%, maior percentual registrado desde janeiro de 2010. Já a proporção de brasileiros com mais de 50% de renda comprometida com as dívidas chegou ao maior patamar desde dezembro de 2017. Enquanto a inflação corrói o poder de compra dos brasileiros, a proporção de famílias com dívidas ou contas de atraso no país bateu recorde em mais uma vez. Dados divulgados ontem, terça-feira, pela Confederação Nacional do Comércio e Bens de Serviço e Turismo, CNC, mostram que 28,7% das famílias estavam com inadimplência maior do percentual desde janeiro de 2010. E, enquanto isso, os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC, e apontam também que 10,8% dos inadimplentes dizem não ter condições de pagar suas dívidas. O comprometimento médio da renda com dívidas atinge maior patamar desde agosto do ano de 2020. Percentual com mais de 50% de renda comprometida com dívidas é o maior em 5 anos. Proporção de famílias endividadas com ligeira queda na comparação com abril último mostram que mais de 30% delas vivem em situação pior do que viviam há um ano atrás. E esse nível é comparável a novembro de 2020, em plena pandemia. O cartão de crédito atinge um nível recorde entre famílias com maior renda. Em maio, quando realizada a pesquisa, 10,8% das famílias endividadas disseram não ter condições de pagar as dívidas, pouco abaixo do registrado em abril, 10,9%, mas 0,3% no percentual junto a maio do ano passado, quando essa proporção era de 10,5%. A pesquisa mostrou também que o comprometimento médio da renda familiar com dívidas chegou a 30,4% em maio, o maior percentual desde agosto do ano passado. A CNC destacou ainda que o total de endividados no país, 22,2%, precisavam mais de 50% de renda para pagar as dívidas com os bancos e financeiras, maior proporção registrada desde dezembro de 2017. A dificuldade em honrar as dívidas é influenciada, entre outros fatores, pela inflação, consumo dos salários. O consumidor persistente acima dos 12% anuais, aponta a Confederação Nacional do Comércio. Em maio, o país registrou a maior taxa de inflação acumulada em 12 meses, desde 2003, conforme dados prévios divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E esta semana, economistas do mercado elevam de 7,89% para 8,89% a estimativa de inflação de 2022. Um boletim Focus do Banco Central foi divulgado na última segunda-feira, dia 6, após mais um mês suspenso em razão da greve dos servidores do Banco Central. A previsão da alta do PIB subiu para 1,5%, o que é animador ante 1% anteriormente. O mercado financeiro elevou também de 7,89% no final do mês de abril para 8,89% a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial neste ano de 2022. A informação consta no relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, dia 6,
pelo Banco Central. Os dados foram colhidos na semana passada, em pesquisa feita em mais de 100 instituições financeiras do país. Uma notícia favorável: a produção de veículos sobe 10,7% em maio e tem o melhor resultado mensal no ano 2022. De acordo com a Anfávia, a crise de abastecimento de peças para as montadoras tem ficado menos crítica, mas o setor ainda enfrenta gargalos. Vendas subiram 27% em relação a abril. As montadoras fecharam o mês de maio com um crescimento de 10,7% de produção sobre o mês de abril, chegando a 205.900 veículos fabricados, o melhor resultado do ano 2022. O número foi divulgado terça-feira, dia 7, pela Anfávia, que é a associação que representa a indústria automobilística brasileira, e mostra que o setor segue reagindo apesar dos gargalos da produção, sendo falta de componentes eletrônicos o principal deles. Na comparação com maio de 2021, houve alta de 6,8% na produção de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Foi a primeira vez do ano em que a produção subiu em comparação com o ano 2021. No acumulado do ano, o período, 888 mil veículos foram fabricados na montadora do Brasil. O setor seguiu no vermelho em relação ao ano anterior, 9,5%, com relação ao ano de 2021. A direção da Anfávia considera que a crise de abastecimento no setor tem se tornado menos crítica. O problema de semicondutores ainda persiste, mas devagar. A situação tem se tornado menos crítica na comparação com o mês anterior, afirmou Márcio de Lima Leite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. E ele ponderou, inclusive, que as fábricas ainda enfrentam um grande desafio para manter o ritmo de produção. Desde o início do ano, 16 montadoras pararam por falta de peças, em especial com componentes eletrônicos. A média foi de 20 dias de parada para cada montadora. Bom dia e até a próxima semana com um novo podcast.